Fala pessoal, tudo bem? Vamos hoje então para mais um vídeo aqui de análise no nosso canal. Postei essa semana no Stories do 1 para 1 alguns lances que me chamaram a atenção, alguns gols na verdade que me chamaram a atenção no jogo entre Grêmio e Flamengo. E aí o pessoal interagiu bastante, colocou algumas coisas interessantes lá nas respostas. Também respondeu a enquete dizendo que seria. Bastante gente respondeu dizendo que seria interessante ter um vídeo com uma abordagem um pouco mais detalhada de cada um dos lances. Então a gente vai falar hoje sobre três gols desse jogo Grêmio e Flamengo. Peço a todos que se inscrevam no canal, que deixem o like, quem estiver curtindo o conteúdo que a gente está postando aqui. A nossa ideia é postar mais frequentemente, postar com uma frequência maior vídeos aqui sobre jogadas de gols e lances, enfim, importantes, como eu já havia dito. Mas às vezes pela demanda das consultorias acaba não sendo possível, porém se o pessoal estiver engajando bastante, tiver curtindo, como eu falei, o conteúdo que a gente está postando, a gente vai se esforçar para cada vez postar com mais frequência aqui. Certo? Vamos lá então. Acredito que a contextualização hoje ela não é tão necessária porque a gente vai falar de diferentes lances ali do jogo, né? Não é somente de um lance como foi nos outros vídeos. Mas de qualquer forma, a gente tem um Grêmio que está ganhando o jogo. O Grêmio não estava jogando bem a partida, né? O Flamengo estava com um domínio da posse de bola, estava com um volume maior de ações ofensivas. Mas enfim. Aí esse lance aqui talvez ele tenha sido o mais falado lá no Instagram, né? O pessoal falou bastante sobre a abordagem do Reinaldo aqui. Então vamos falar algumas coisas importantes aqui dessa jogada. Então primeiro aqui o Matheus Gonçalves vem, traz para dentro e aí faz a finalização de esquerda. E aí tem alguns pontos aqui que eu acho que são importantes de serem falados nessa jogada. Uma coisa, primeiro, assim, que eu acho que é muito importante de ser dita, e eu converso bastante com amigos meus, assim, é que no futebol não se tem como defender tudo. É impossível defender tudo, até porque se tivesse como defender tudo, o jogo não teria graça. O adversário faria uma ação, a gente faria uma ação ali que anula completamente aquilo ali e aí não ia sair gol nunca. Então, o legal do futebol é essa imprevisibilidade. Só que existem ações que podem reduzir, de certa forma, o dano, que vão minimizar uma chance do adversário. Óbvio que isso depende da característica do cara que está enfrentando, depende da região do campo, depende de que ângulo é esse confronto. Então, tem vários fatores ali que vão pautar essa decisão para reduzir um dano ou outro, enfim. Mas eu acho que defender tudo, acho não, tenho certeza, defender tudo não tem como. A gente pode minimizar algumas ações. E aí, nessa situação aqui, falando específico desse confronto, o que eu vejo? O Matheus Gonçalves ele está vindo numa situação de vantagem. Ele é um jogador habilidoso, ele é um jogador canhoto e ele está dentro da área. Então ele tem vários elementos que levam ele a estar em vantagem na jogada. O Reinaldo, na minha visão, ele toma uma postura aqui meio neutra. Ele fica mais ou menos fechando o meio e mais ou menos fechando o fundo. De certa forma, ele está esperando para ver o que o Matheus Gonçalves vai fazer. Ah tá, tu vai para o meio ou tu vai para o fundo? E a partir do que ele fizer, ele vai tomar uma ação. Isso até dependendo de quem for o adversário, se for um cara que não tem tanta qualidade, pode ser que dê certo essa postura um pouco mais neutra. Mas com um jogador que tem qualidade, que é habilidoso, que tem repertório, dá esse mínimo de chance, dá o benefício dele poder escolher se ele vai para dentro ou para o fundo, pode ser perigoso. E é o que aconteceu na jogada aqui. Então, se eu fosse dar uma orientação aqui para um atleta de consultoria tática individual, um atleta nosso, lateral, nesse tipo de situação, a boa e velha máxima, fecha o meio e leva o cara para o fundo. Que todo mundo que já esteve envolvido no futebol, seja dando treino, ou seja jogador, recebendo treino, já deve ter ouvido falar essa orientação. E aí eu colocaria um adendo ainda. Fecha o meio, leva para o fundo, mas exagera no posicionamento do meio. Se coloca um pouco mais para a direita aqui, para literalmente fechar a porta para o jogador, ainda mais que ele é um jogador canhoto, ele vai ter uma tendência de trazer para o meio, fechar a porta para o jogador e não deixar ele para o meio. Se ele for para o fundo, pode ser que ele vá para o fundo e faça o gol. Chute, finalize no canto do goleiro, ou cruze e tudo mais, mas eu acho que a chance dele fazer o gol vindo para cá, ela é muito menor do que ele sendo canhoto, trazendo para dentro da área. Então aqui a orientação que eu daria para um atleta de consultoria tática individual seria: fecha o meio, exagera no meio e leva o cara para o fundo, que talvez a chance dele fazer um gol, do adversário fazer um gol, vá ser menor. Então o Reinaldo ele dá essa possibilidade e o cara acerta uma baita finalização. Essa câmera aqui é melhor ainda para ver, né? Eu acho que ele poderia estar mais ou menos aqui.
aqui onde está a seta do mouse, se ele vem para cá, ele exagera esse meio, ele tira essa possibilidade do cara de trazer para cá e ele vai ter que trazer para o fundo e aí talvez ele vá trazer para a perna ruim, o goleiro já tem uma chance de sucesso maior, então acho que seria uma alternativa um pouco mais adequada para a jogada. Segundo gol, a gente tem então aqui um movimento do Vilhaçante de projeção, isso aqui não é o mais importante que eu quero falar na jogada, e aí beleza, o Reinaldo vai dar o passe no fundo, e aí aqui tem uma coisa que me chama a atenção, que é essa ação do Wesley. Ele vai de encontro ao Vilhaçante para não fazer uma dobra, mas ele vai em direção ao Vilhaçante ali como se quisesse dobrar a marcação. E aí, quando ele vai em direção ao Vilhaçante, ele dá uma liberdade para o Reinaldo se projetar por dentro e conseguir receber essa bola novamente. E aí a gente vai pegar um gancho com o lance anterior. Pô, naquele lance, o extrema, habilidoso, canhoto dentro da área, estava em vantagem. O Reinaldo, por mais que ele seja um cara muito contestado defensivamente, há de se dizer que ele dentro da área, que ele no campo ofensivo, ele é um cara perigoso. Então deixar o Reinaldo receber essa bola dentro da área aqui é uma situação que pode causar um problema para o adversário. Então aqui, para mim, o primeiro erro nessa jogada aqui, ou tomada de decisão equivocada, é essa ação do Wesley de vir aqui em direção ao Vilhaçante e não acompanhar o Reinaldo por dentro. Não acho que isso aqui é o comportamento de defesa de tabela que todo mundo fala hoje em dia, porque para mim a tabela é uma ação mais dinâmica, né? O cara dá e já vai receber na hora ali, é muito mais rápido. Aqui tem um passe que vai para o fundo e depois ele se projeta, acho que ele percebe essa ida do Wesley para lá e vê o espaço ali, vê a janela tão grande, e aí se projeta ali e recebe. Não é o comportamento de defesa de tabela, mas o princípio é parecido. Aqui eu acho que, de novo, se fosse um atleta de consultoria tática individual, eu falaria não vai nessa abordagem, vai por dentro e fecha esse espaço aqui para o adversário não receber aqui. Aí vai também aquele contexto que eu falo da situação. O Vilhaçante é um volante, ele não é um extremo, então por mais que ele fique daí numa situação de 1 contra 1 contra o adversário, ele não vai criar muitos problemas aqui, provavelmente, porque não é a característica dele, não é a região do campo que ele mais atua. Se fosse um extremo de 1 para 1, aí sim, aí talvez precisaria de uma dobra ali, porque o cara tem mais recurso, né? Mas não é o caso aqui. E aí quando o Wesley vem, ele acaba dando essa possibilidade aqui para o Reinaldo receber. E aí um ponto que eu vou tocar no próximo lance também, mas aqui já me chama a atenção, é que não teve nenhum encaixe de área aqui da parte do Flamengo, então tem 4 jogadores contra 1, tô até tirando o Soteldo aqui da jogada, mas tem 4 jogadores contra 1, ninguém aqui marca o Bright White individualmente, que eu acho que é uma coisa importante e que eu falo praticamente todas as chamadas para laterais e zagueiros de consultoria tática que fazem um trabalho com a gente, que precisa ver esse encaixe aqui quando existe uma situação de definição, cruzamento. E ninguém aqui marca individualmente o Bright White, tanto que o Reinaldo finaliza, a bola desvia, e aí ele está sozinho ali, surpreende todo mundo e acaba fazendo o gol. Terceiro lance, então. Aqui a gente tem uma condução do Gustavo Nunes, e aí... Gustavo Martins, desculpa. E aí ele acha o passe no Monsalve. O primeiro ponto que eu vou destacar aqui é o pivô do Monsalve. Então vai dar para ver na próxima câmera. Na verdade eu vou deixar o lance correr aqui para todo mundo ver, e aí depois na câmera ampliada eu vou falando dos detalhes que me chamaram a atenção. Aí ele dá o passe de parte externa ali, já foi também assunto aqui nos nossos vídeos, e o Diego Costa faz o gol. Então vamos lá. Gustavo Martins ele dá o passe, e aí o Monsalve, primeira coisa que se eu fosse falar sobre pivô para um atleta de consultoria tática individual, eu mostraria certamente esse lance aqui. Porque para mim a técnica do Monsalve, ela é, digamos assim, perfeita. Ele mantém a bola longe do adversário, então ele está com uma perna aqui entre a bola e o adversário, então ele tem uma barreira ali para o cara não conseguir tocar na bola. Ele mantém esse controle longe, como eu falei. Ele tem o braço aqui no adversário também, reduzindo a ação dele. Ele está de lado, ele está com o centro de gravidade baixo, então tudo que um bom pivô tem que fazer, ele está fazendo aqui nessa técnica. Então essa aqui eu diria que é a técnica perfeita do pivô. Óbvio, o zagueiro do Flamengo é muito forte, é muito mais forte que ele. Então ele monta no Monsalve e o Monsalve não consegue fazer um giro para um lado ou para o outro em direção à área, porque o cara é muito forte. Mas se fosse talvez 2 jogadores com um biotipo aqui um pouco mais parecidos, teria muita possibilidade de um giro, até porque, falando do outro lado, essa marcação do cara do Flamengo aqui de pivô
na minha visão, também não é a mais correta. O pessoal do futsal fala bastante da marcação do pivô, né? Uma distância de um braço pro jogador, a mão na cintura, a mão no quadril, para se esse cara girar, conseguir agir depois, não servir de alavanca aqui, de braço de apoio para ele girar, né? Então aqui eu acho que a marcação do cara do Flamengo não foi a correta para uma situação de pivô. Mas, de novo, ele é muito forte, então muito mais forte que o Monsalve. E aí o Monsalve acabou não conseguindo girar. Mas beleza, trouxe o cara para fora. Aí aqui vai ter a questão do passe de parte externa, vou falar no próximo frame, porque fica melhor a câmera. E aí tem o cruzamento do Edenilson. Vamos lá, agora sim vai ficar bom de ver. Ó. O Monsalve traz a bola, e aí aquela questão que eu já falei no vídeo anterior da Seleção Brasileira Feminina, do passe de parte externa. Se ele fosse fazer com a perna esquerda o passe, esse passe não entraria. Jamais entraria porque ele teria que botar o pé direito no chão, vir com a alavanca de trás, isso demoraria mais, o jogador conseguiria fechar a janela. A trajetória do passe também não seria a ideal, porque o passe de esquerda iria mais ou menos aqui, perto da perna do jogador. Agora, quando ele vai, e aí se ele quisesse dar o passe de perna esquerda para cá, ele iria pegar de calcanhar na bola, né? Não seria a técnica correta. Agora, quando ele faz de perna direita, ele bate com a parte de fora do pé, ele consegue virar, fazer uma inversão do tornozelo ali e virar o pé bem para fora, buscando essa trajetória aqui, que é a única possível para o passe entrar nessa janela. É um passe com uma alavanca menor, mais rápido, que surpreende os adversários. Então, esse passe aqui não que seja a solução do futebol mundial, o passe de parte externa, mas ele é um recurso que, se os jogadores dominarem diversas janelas curtas, eles vão conseguir aproveitar. Eles vão conseguir tirar proveito em algumas situações. Então é um recurso importante do jogador dominar. Aí ele dá o passe, e aí que legal a câmera da visão do Edenilson, e a gente pode ver de novo, né, que não existe um encaixe de área aqui por parte do Flamengo. Então os jogadores eles estão só olhando a bola aqui, ninguém tá preocupado com o Diego Costa de marcar ele individualmente, e o Diego Costa está livre lá para fazer o gol. Até sobre o encaixe de área, eu vou pegar outra câmera aqui que é melhor, que é essa primeira aqui, ó. Porque esse é um ponto que eu falo com todos os atletas de consultoria tática individual, laterais e zagueiros nesse tipo de jogada, que nesse tipo de situação aqui de cruzamento, duas coisas que eu falo. A primeira delas é que na área, quem faz o gol é o jogador com a bola, não é a bola sozinha. Então marcar somente a bola numa situação de cruzamento não resolve. Porque a gente pode estar, beleza, se a bola for onde a gente está, a gente vai conseguir tirar a bola. Mas se a bola for onde está o adversário, a gente não consegue tirar. E aí a segunda coisa que eu falo, o atacante bom nessa situação precisa de um toque na bola só. Então não vai dar tempo de a bola chegou no cara, depois eu vou abordar ele. A marcação ela tem que estar colada o tempo inteiro. Ou seja, tem que existir um encaixe de área, que é a orientação que nossos atletas de consultoria tática todos recebem, se eles forem laterais, zagueiros ou jogadores que defendem aqui a área em situação de cruzamento. E aí aqui ninguém faz essa abordagem, ninguém faz essa diminuição aqui no Diego Costa. Um cara que cabeceia bem e tem essa liberdade, ele consegue fazer o gol aqui. Era isso então, pessoal, os detalhes que nos chamaram a atenção nesses gols aí entre Grêmio e Flamengo. Reforço que o intuito aqui não é falar mal de nenhum jogador, não é falar da proposta de nenhum time, e sim a gente pegar os lances que acontecem diariamente no futebol mundial e poder mostrar o nosso ponto de vista, poder mostrar de que maneira que a gente enxerga os detalhes do jogo e poder mostrar o nosso trabalho. Então, se você é jogador, é pai de jogador, é mãe de jogador ou jogador, enfim, e se interessou pela maneira como a gente analisa as jogadas, todos esses são aspectos que a gente analisa também os nossos jogadores de consultoria tática individual. Então, se teve interesse no trabalho, nos chama lá no Instagram, entra em contato que a gente vai explicar como é que funciona o nosso serviço. E para quem está acompanhando os vídeos e está gostando, reforço para se inscrever no canal, para deixar a curtida. A nossa ideia é postar mais frequentemente materiais aqui, mas pela demanda, como eu falei antes, às vezes não é possível. Mas à medida que o pessoal estiver engajando bastante, a gente vai se esforçando para conseguir botar cada vez mais vídeos aí e análises. Certo? Um abraço a todos e até a próxima.